Casa Civil. A Casa Civil, né, por meio do Governo Aberto, aí, representada pelo Bruno, que nos convidou para fazer essa mediação, né? A Prefeitura do município de São Paulo tem se dedicado aí, né, já há algum tempo a fazer a localização e implementar a Agenda 2030, assim como também foi bastante pioneira na iniciativa de governo aberto, né? E essas duas agendas acabam se cruzando, né? E resultado disso, inclusive, é esse encontro que a gente está tendo, que eu espero que seja muito frutífero, né? Acho que é uma oportunidade única mesmo de compartilhar experiências de diferentes atores aí da sociedade civil que trabalham arduamente para também fazer uma realidade essa Agenda 2030, que é muito importante, né, para as nossas gerações futuras e muito importante tanto globalmente como localmente, né? Então, a gente vai ter um debate, né, sobre principalmente a educação cívica, esse papel, né, das comunidades locais, seja por meio do consumo consciente, seja por meio, né, da educação de jovens, da formação de líderes em comunidades, né, por meio das três expositoras que teremos aqui, né, e também por meio do empreendedorismo jovem, como vocês vão poder acompanhar. Bom, eu não vou me alongar muito, apenas para dizer que agradeço mais uma Bueno, vez. no voy a delongarme demasiado, voy apenas decir que agradezco. Então, a cidade de São Paulo também tem atuado aí, né, e o Instituto Acatu tem acompanhado de perto, né, na comissão ODS. Convido vocês a também procurar um pouco em nosso site, acho que depois o Bruno pode até colocar aqui o link, e também sobre a nossa virada ODS, né, um evento que já aconteceu ano passado, que é um evento referência para conscientização e tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né, que é um evento justamente para difundir os ODS entre diferentes setores, né, da sociedade civil e, em especial, para os jovens, né? Então, a gente tem ações aí de promoção da educação justamente para o ODS junto com essas comunidades locais. Bom, então, nós vamos ter 3 exposições, né? A primeira do Instituto Acatu, aqui representada pela Denise Conselheiro. Eu vou depois fazer uma introdução de cada uma mais detalhadamente, mas já vou dar esse overview para vocês, né? Em segundo lugar, a Elina Echar, da Junior Achievement de Córdoba, na Argentina, né? E vai falar um pouco sobre justamente o que eu falei do empreendedorismo, jovem, essa ação com as empresas também. E, por fim, da Juventus México, falando um pouco também sobre empreendedorismo, a Ciadet Adami, que vai falar também da educação cívica, né? Então, que é o que perpassa, acho que, essas 3 apresentações. Bom, então, nós podemos dar início à primeira apresentação, então eu vou convidar a Denise Conselheiro para falar um pouco sobre o consumo consciente e as iniciativas do Instituto Acatu. O Instituto Acatu é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001, e que busca a sensibilização, mobilização e engajamento da sociedade para o consumo consciente, né, que se define como consumo com melhor impacto, né? Não significa, então, deixar de consumir, mas consumir diferente, sem excessos ou desperdício, né? O Instituto desenvolve atividades focadas na mudança de comportamento do consumidor em 2 principais frentes de atuação: educação e comunicação. E quem vai falar sobre isso, como eu disse, né, vai ser a Denise Conselheiro, né? Ela é gerente de educação do Instituto Acatu, comunicadora social e bacharel em Direito, formada pela USP, com especialização em Relações Internacionais pela FAAP, e com mais de 10 anos de experiência em projetos de educação e comunicação voltados a causas sociais e ambientais, né, especialmente relacionados aos direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes
e meio ambiente em organizações do terceiro setor, como Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, Conecta Direitos Humanos e SEADS. Então, agradeço, né, Denise, mais uma vez aí a disponibilidade desse diálogo com a gente, né, que já tem um tempo, né, do Instituto Acatu, e passo a palavra para você. Obrigada, Antoine. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa, representando o Acatu. Eu trouxe um PowerPoint para facilitar, só para guiar a nossa conversa, mas antes de abri-lo, já vou antecipadamente pedir desculpas aos tradutores, pediram para eu falar devagar, mas às vezes eu me empolgo, e então se eu começar a falar muito rápido, por favor, me avisem que eu tento reduzir a velocidade, tá bom? Bom dia a todo mundo, é um prazer conversar com vocês, meu nome é Denise, eu trabalho no Instituto Acatu já há 10 anos, então já estou bem imersa nessa questão do consumo consciente como um caminho, como uma causa para a gente chegar a uma vida mais sustentável, e principalmente com projetos relacionados à educação. O Acatu trabalha a educação como uma ferramenta muito estratégica para a gente conseguir chegar a uma sociedade mais sustentável, uma sociedade que priorize que a gente chama de um estilo sustentável de vida, que promove o bem-estar de todos, pensando no tripé da sustentabilidade, né, nas questões econômicas, sociais e ambientais. É muito importante para a gente trabalhar a educação, principalmente de crianças e jovens, porque a gente tem uma crença muito forte de que é com eles que a gente consegue, de fato, promover uma mudança cultural importante que faz parte dessa transição para uma vida mais sustentável. O processo com crianças e jovens, quando eles incorporam esses valores, esses hábitos, essas práticas desde cedo, desde a formação do indivíduo, é um processo de transição muito mais rápido e que tem um potencial de multiplicação muito maior. É mais difícil, mais trabalhoso você mudar hábitos e mudar comportamentos com adultos já com hábitos formados, já com estilos de vida consolidados. Então, por isso que a gente acredita que é muito importante, e o Acatu vem trabalhando há muitos anos com essa questão. Como o Antoine mencionou, a gente faz parte da Comissão Municipal ODS, então a gente participa desde o começo dessa iniciativa, que reúne academia, organizações da sociedade civil, e é facilitada pela Prefeitura nos seus mais diferentes âmbitos, justamente para discutir e acompanhar e implementar a municipalização da Agenda 2030 aqui no município de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. Então, a gente está bem próximo dessa agenda e tem muito apreço pelo impacto que isso pode trazer para a gente enquanto sociedade. Eu vou projetar, só para a gente para eu não me perder e a gente ter aí uma referência comum do que eu estou falando. Bom, então, como eu mencionei, o Acatu é uma ONG fundada aqui em São Paulo que tem a questão do consumo consciente como primordial, como principal causa, e a gente acredita que esse consumo consciente é uma estratégia, uma alternativa para que a gente chegue a uma vida mais sustentável. A gente define uma vida mais sustentável, sustentabilidade, como o suficiente para todos, para sempre. O suficiente porque a gente acredita que não é tudo aquilo que você é levado a acreditar que você precisa, é aquilo que de fato define a sua qualidade de vida e é importante para a manutenção da sua qualidade de vida, para todos, porque não basta só um pequeno grupo ter acesso àquela qualidade de vida, é importante que toda a sociedade consiga ter essa vida e esse acesso à qualidade de vida garantida, e para sempre, porque há que se pensar em gerações futuras, né? A perspectiva do Acatu, do trabalho do Acatu, tem sempre o indivíduo em primeiro plano. Então, a gente sabe, é óbvio, que a questão da sustentabilidade depende da inter-relação dos indivíduos, do envolvimento de todos e da participação de todos, mas a gente sempre aborda essa questão com a perspectiva do que o indivíduo pode fazer. A gente acha que essa abordagem, essa perspectiva que tem o consumo consciente como base, ela é mais engajadora e é mais fácil de você mobilizar as pessoas quando elas conseguem reconhecer os impactos das suas escolhas individuais,
das suas decisões enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, o nosso trabalho vai muito no sentido de mostrar para as pessoas como ela mudar o seu hábito, ela fechar a torneira, ela gerenciar melhor os seus resíduos, considerando durante o período de tempo, considerando a influência que ela tem nos outros, pode ter um impacto muito significativo para a sociedade como um todo. E isso está presente muito no nome do Acatu, né? O Acatu tem, só a título de curiosidade, é uma palavra de tupi antigo, Iá quer dizer semente ao mundo, e Catu é bom ou melhor. Então, a ideia é que o indivíduo, que Acatu quer dizer uma semente boa para um mundo melhor, ou um indivíduo bom para um coletivo melhor, tá? Bom, eu não vou entrar muito na questão mais institucional, mas essa é a missão do Acatu, então a nossa ideia é que a gente use o consumo consciente, promova o consumo consciente como uma ferramenta, um caminho para uma transição acelerada, para estilos mais sustentáveis de vida em nossa sociedade, pensando tanto em produção consciente ou produção responsável, consumo responsável, enfim, tem diferentes formas de você chamar essa causa. Mas sustentável, responsável, consciente, no fundo, a gente está se referindo aí à produção e consumo da mesma natureza, tá? Como o Antoine mencionou, a gente trabalha muito com projetos de educação e de comunicação, então a Catu já há mais de 20 anos vem desenvolvendo projetos usando ferramentas de educação e ferramentas de comunicação para mobilizar a sociedade como um todo. Eu, particularmente, hoje vou falar especificamente das ferramentas de educação, que o Acatu vem trabalhando há bastante tempo. O Acatu tem uma abrangência nacional, então ele trabalha projetos no país como um todo, no Brasil como um todo, mas a gente trabalha localmente para chegar ao nacional. Então, a gente tem inserções locais e parcerias, principalmente, com atores locais, para poder ter essa representatividade e esse alcance nacional. Então, um dos principais projetos que eu vou trazer, e depois eu vou contar como isso se aplica à cidade de São Paulo, são os nossos projetos de educação de crianças e jovens para a sustentabilidade. E o principal deles é o Educatu. Então, o Educatu é um programa que o Acatu criou há mais de 10 anos, então o Educatu está completando 10 anos agora, em 2023, e ele é um programa focado na sensibilização e mobilização para a prática do consumo consciente junto à comunidade escolar. Então, a gente trabalha com a escola como um hub para promover a sensibilização de crianças e adolescentes, dos alunos das escolas e dos educadores. Como eu mencionei, ele é um projeto nacional, então ele é aberto para o Brasil inteiro, ele se baseia em uma plataforma online, tem o link aqui dessa plataforma online, educatu.org.br, e a ideia é que essa plataforma seja um hub, seja um ponto de encontro para incentivar a troca de informações e de conhecimentos sobre sustentabilidade e para facilitar o trabalho daqueles educadores que têm interesse em trabalhar projetos e temáticas relacionadas à sustentabilidade na sua escola, possam beber dessa metodologia, desses conteúdos que a gente disponibiliza gratuitamente por meio desta plataforma. Além da plataforma, que tem tudo isso, a gente também trabalha muito com formações à distância ou presencialmente. Então, a gente acredita que tem que mesclar esses mundos, né, o mundo da vida real com o mundo online, para que a gente consiga ter um melhor alcance, um melhor resultado, principalmente falando em termos de educação dentro do ambiente formal, dentro da escola, né? Uma rápida apresentação da plataforma, só para situar onde é que eu vou chegar aqui nos ODS. A plataforma do Educatu tem 3 áreas principais, uma que a gente chama de Na Mochila, que é um pouco a área aberta da plataforma, onde estão disponíveis diversos conteúdos em diversos formatos para quem tiver interesse em acessar e conhecer esses materiais que a gente recomenda que os professores usem para trabalhar educação para sustentabilidade com os seus alunos, e 2 áreas que são restritas aos inscritos na plataforma, que é uma área de rede, e aí é uma área de interação propriamente dita, como qualquer outra rede que a gente conhece e está acostumado a usar, em que as pessoas postam, comentam, compartilham, curtem, enfim, contam das suas experiências, então uma área bem interativa, e uma área de circuitos, que é para a gente o principal da plataforma, que é onde o Acatu dá sugestões aos professores de como trabalhar determinadas temáticas relacionadas à sustentabilidade. Então, são sequências de atividades que o Acatu sugere
que professores e educadores executem com as crianças e adolescentes, com os seus alunos, para que eles possam compartilhar informações e, juntos, criar um projeto de intervenção na realidade deles para alterar ou para acelerar e incentivar a mudança para um modelo mais sustentável. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns percursos ou alguns circuitos que a gente já tem, o Educatu trabalha diferentes temas, a gente vai construindo esses materiais ao longo dos anos de existência do programa, então trabalha questões relacionadas à mobilidade, trabalha questões relacionadas à alimentação, trabalha questões relacionadas à energia, a consumo de plástico, consumo consciente de plástico, enfim, há uma série de temas ligados à sustentabilidade e, claro, como não poderia deixar de ser, a gente tem um material voltado para objetivos de desenvolvimento sustentável para os ODS. Então, os ODS são um dos temas que a gente trabalha na plataforma, porque a gente reconhece a importância dessa agenda global, não só porque ela aborda questões de sustentabilidade da maneira integrada que ela tem que ser, né? Então, aborda a questão da sustentabilidade com todos os reflexos que isso tem nos seus mais diferentes campos, então fala a respeito dos impactos em consumo de água, em questões sociais, em questões econômicas, em questões de cooperação, de bilateralidade, de construção coletiva, mas porque também a gente sabe que é importante você ter um referencial, um marco global, para que você possa compartilhar informações, compartilhar experiências, compartilhar dificuldades e pensar em como uma experiência pode se inspirar na outra, como uma evolução pode se inspirar na outra, para que a gente consiga construir iniciativas cada vez mais inovadoras e mais efetivas na promoção da sustentabilidade e da educação para a sustentabilidade. Então, o ODS é um dos temas centrais do Educatu e ele é abordado por meio desses percursos que são sequências de atividades que a gente propõe que os educadores façam com os seus alunos para compartilhar informações, compartilhar conhecimentos e construir juntos projetos relacionados à Agenda 2030 e aos ODS, tá? Como eu mencionei, a gente tem esse material disponível na plataforma, mas a gente sabe que dentro do ambiente escolar ainda é preciso um empurrão a mais para que professores consigam, de fato, educadores consigam, de fato, trabalhar essa temática dentro da escola. Então, associado a disponibilização dessa metodologia e desses materiais, o Acatu vem trabalhando em parcerias com uma série de secretarias de educação pelo país para promover a formação e a capacitação desses educadores para aplicar esses materiais com os seus alunos e com a comunidade escolar em geral. Então, o Acatu vem aí, ao longo dos últimos anos, se articulando com organizações, com autoridades públicas, principalmente com secretarias de educação, para customizar as suas metodologias e customizar as suas intervenções para estimular esses educadores, capacitando-os para usar o material com os seus alunos. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando com a Prefeitura de São Paulo. Então, na capital, a gente estabeleceu uma parceria. Eu vou falar de algumas parcerias aqui, tá? Eu trouxe 3 exemplos mais recentes dos últimos anos, de parcerias que a gente trabalhou com a Secretaria Municipal de Educação e com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Mas são 3 exemplos de como a gente coloca isso em prática no dia a dia. A gente estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, aqui em São Paulo, e no ano passado a gente promoveu um curso à distância, mas que promoveu a capacitação, convidou todos os educadores da rede básica de educação do município de São Paulo, da rede municipal de educação, então um volume grande de educadores foram convidados para participar de um curso que aconteceu durante todo o segundo semestre do ano passado, focado exatamente no processo de educação ambiental, no trabalho de educação ambiental, considerando a perspectiva dos ODS e da Agenda 2030. Então, ele foi um curso extenso, a gente teve uma parte síncrona, né, em que a gente teve encontros síncronos com esses professores, em que a gente fez uma parte um pouco mais teórica, então, que trabalhou um pouco a explicação de por que é importante trabalhar a Agenda 2030, o que é a Agenda 2030, o que são os ODS, como são esses indicadores, como está sendo a municipalização dessa agenda aqui no município, aqui na cidade de São Paulo, enfim. E trabalhou um pouco essa questão mais teórica em encontros síncronos, e aí os professores depois, os educadores tiveram um período durante o segundo semestre para, a partir das atividades que a gente disponibiliza no Educatu, fazer uma parte prática, então colocar esse aprendizado todo, essas informações todas em ação e implementar projetos com os seus alunos.
Foi uma experiência muito boa, muito bacana. Foi a primeira vez que a gente fez isso em parceria com a Secretaria de Educação no ano passado. A gente conseguiu alcançar quase 500 profissionais de educação. De novo, considerando a rede de São Paulo, 500 é um número que é até pequeno, né? Porque a gente está falando de milhares e milhares de educadores. Mas é óbvio que a ideia é que esse foi uma primeira experiência, a gente vai continuar replicando essa experiência. Mas tem uma busca muito grande, a gente abriu as vagas, e isso que eu queria destacar. Existe uma demanda por essa formação, uma demanda por informação nesse sentido na rede escolar. A gente abriu quase 500 vagas, o processo se encerrou de inscrição, durou quase 1 hora, não muito mais do que isso, e a gente teve mais de 1.000 inscritos. A gente teve que fazer uma seleção para poder atender esses profissionais. A gente está abrindo hoje uma segunda turma, então hoje está a lista de inscrição, daqui a pouquinho abre a inscrição para a segunda turma, que vai acontecer agora no primeiro semestre de 2023. Então, a gente multiplica bastante, a gente consegue perceber por meio dessa experiência, não só que há um interesse pelo tema, então a gente tem uma demanda grande aí no ambiente de educação formal para ter mais informações, para ter capacitações que trabalhem a questão da Agenda 2030 e dos ODS, porque a resposta é muito rápida, e o que também é muito legal, a gente consegue combinar essas ações de formação com processos de multiplicação para os alunos. Então, a gente faz toda essa informação de uma maneira estruturada, chegar aos alunos e, de fato, construir projetos de intervenção. Então, a gente, por exemplo, nessa primeira experiência que a gente teve no semestre passado, junto aos educadores, a gente alcançou quase 5.000 alunos, que é um volume grande de alunos, para um trabalho de um semestre. É claro que, de novo, falando da Rede Municipal de Educação de São Paulo, 5.000 é um número pequeno, mas a ideia é que isso possa ser replicado e esse alcance seja potencializado nas próximas turmas. Então, a gente já está com este projeto, dando sequência a essa parceria e lançando novas turmas para dar continuidade a esse trabalho e estimular a ampliação do alcance da escala desses processos junto às escolas, junto a professores, a educadores e alunos aqui da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Uma outra experiência bacana que eu queria compartilhar com vocês, a gente fez um projeto também ano passado, que chamou Olimpíada pelo Clima, também em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto ele tem uma escala um pouco menor, porque ele era o que a gente chama de piloto, né? Ou aplicação inicial controlada. A ideia é que a gente fez ele numa escala menor, e a gente experimentou trabalhar um pouco com a parte final da educação básica. Então, a gente segmentou o público e trabalhou só com 8º e 9º anos, que são os anos finais do fundamental, e o ensino médio, então tinha este recorte, e a ideia era trabalhar diretamente a questão do DS13 e da crise climática. Então, esse processo foi um pouco mais experimental, no sentido de que a gente co-criou, junto com os educadores, como seria o projeto em si, as estratégias e os conteúdos para a disseminação do projeto, e aí a gente fez todo um processo de oficinas de sensibilização, principalmente de alunos, né, nas escolas da rede municipal e também da rede estadual de São Paulo, da capital. E aí a gente convidou esses educadores e os seus alunos a criarem projetos focados em reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, a ideia é que depois desse processo de sensibilização, todos esses educadores e alunos foram convidados a pensar juntos como é que eles poderiam colaborar, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa em casa e na escola. Então, a gente teve, como eu falei, foi um projeto experimental. A ideia é ampliar também esse projeto nos próximos anos, mas que trabalhou diretamente a questão do DS13 e depois reconheceu, a gente recebeu os projetos, a inscrição desses projetos das escolas, e aí reconheceu as melhores experiências, os melhores projetos. Então, teve uma cerimônia de reconhecimento desses projetos, e aí as escolas que tiveram os melhores projetos foram contempladas com prêmios para ajudá-los a implementar os projetos. E aí os prêmios da natureza relacionada diretamente a cada projeto. Vão desde bicicletário, composteira, sistemas de reuso de água, enfim, de acordo com o projeto que a escola, que os alunos e educadores tinham desenhado em conjunto e submetido a esse processo seletivo, tá? Então, este é um projeto que tem um foco em um ODS específico, não a Agenda 2030 como um todo, e outros ODS como um todo, mas que também teve resultados muito positivos, muito impactantes, e que também foi feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
E o terceiro projeto que eu queria mencionar para vocês é um projeto que está em andamento, que está em desenvolvimento, que a gente começou a execução este ano. Ele é mais aberto, ele não é focado exclusivamente em comunidade escolar, então ele tem, claro, pessoas que trabalham com educação para sustentabilidade como público estratégico, mas ele é aberto aos munícipes como um todo, à cidade como um todo. A ideia é que a gente está criando, em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, um curso online autoinstrucional, então um curso um legado que vai ficar depois para a cidade como um todo, né? Porque ele é um curso que demanda, que depende da vontade do usuário final, então a gente não precisa aí ter uma estrutura de calendário, moderação, etc., etc. Ele fica disponível para quem quiser cursá-lo. Então, ele é um curso instrucional, a gente vai usar uma plataforma que chama Moodle, que é bem comum para esse tipo de estrutura de cursos à distância, mas a ideia é que trabalhe justamente a questão da Agenda 2030 e dos ODS neste curso online e que ele seja disponibilizado para a população em geral. A gente vai fazer uma aplicação piloto no segundo semestre deste ano para justamente experimentar tanto o interesse da população em geral, como também como sensibilizar e mobilizar as pessoas para que elas adotem estilos de vida diferentes e práticas diferentes no sentido de colaborar com o alcance das metas e dos ODS e para a Agenda 2030. De novo, a perspectiva é sempre essa ideia do que o Acatu constrói, né, de como o indivíduo pode trazer, aportar essa agenda, então como o indivíduo pode não só por suas escolhas individuais, mas também influenciar outras pessoas para colaborar com o alcance da agenda. Então, a gente sempre mescla nesses nossos cursos, nessas nossas atividades, uma parte mais teórica e uma parte mais prática, em que a gente estimula a multiplicação desse processo. Então, a ideia é que as pessoas que passem pelo curso possam depois ser embaixadores ou multiplicadores do aprendizado e estimulem outras pessoas, os seus pares e as pessoas com quem eles convivem, a também promover mudanças de hábitos. Então, a gente acredita muito nesse potencial de multiplicação. A gente tem uma expectativa alta com relação ao interesse da população, como eu mencionei antes, a gente dentro da rede escolar teve um retorno muito positivo, então a gente também acredita que vai ter um retorno bastante positivo com este curso, e a ideia é que a gente vai construir, testar, ajustar, depois colocar isso à disposição da cidade como um todo. Tá? Ele está em desenvolvimento, deve ser lançado oficialmente aí para o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre deste ano. Tá? Essas são algumas das experiências que o Acatu vem trabalhando em parceria com a Secretaria, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, ao longo como vocês viram, fiz um recorte temporal bem curto, aí de um pouco mais de um ano, mas que são muito importantes e são muito relevantes quando a gente fala do potencial que eles têm de replicação e de multiplicação. Então, são experiências muito bacanas que o Acatu trabalhou junto com as diferentes secretarias para promover e que tem aí um potencial de multiplicação muito grande e que a gente pretende continuar realizando para ampliar a escala e a velocidade desses processos, tá? São focados em educação para sustentabilidade, para ODS, para o consumo consciente. Eu peguei um pouco este recorte de trabalho, mas, de novo, o Acatu tem outros projetos, outras iniciativas que trabalham isso, não só na cidade de São Paulo, quanto nacionalmente. Então, para a gente isso é uma causa muito importante e a gente está muito contente de poder colaborar com a prefeitura e com os cidadãos da cidade de São Paulo para construir essa agenda conjunta e, de fato, colocar em prática esses processos de sensibilização para que a gente consiga implementar a Agenda 2030 na cidade e colaborar com essa transição urgentíssima rumo ao estilo de vida mais sustentável. Queria agradecer a todos pela atenção, tentei ser sucinta, mas não falar rápido demais. De novo, peço desculpa aos tradutores e agradeço a atenção de todos, estou à disposição para eventuais perguntas, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado aí pela apresentação, muito interessante. A gente vai ter um tempo, acho que eu não falei isso, um tempo para debater ao final, né, sobre essas diferentes apresentações que a gente vai ter aqui. E aí eu vou pedir o apoio do Bruno. Eu acho que a gente pode fazer da seguinte maneira: quem tiver pergunta, já pode, acho que ir colocando no chat para depois a gente conseguir
ou agrupar algumas perguntas, mas muitas vezes, né, ao longo da apresentação, acho que as pessoas já vão tendo algumas dúvidas. Então, eu queria que, talvez, né, Bruno, já pegar essas dúvidas e aí depois a gente vai abrir, claro, para que as pessoas possam falar diretamente, né, com as expositoras aqui, para a gente ter esse debate, né? Mas acho que seria importante, porque senão às vezes a gente perde um pouco o fio da meada ali, né? Bom, obrigado, Denise. Então, já vou passar agora para a nossa segunda expositora, né, que é a Elina Echart, que vai representar a Junior Achievement de Córdoba, né, da Argentina. Então, uma breve apresentação aqui, tanto da organização quanto da expositora, né? A Junior Achievement, ela fomenta o espírito empreendedor nos jovens, né, da província, por meio de programas educacionais que abordam o empreendedorismo como uma atitude que os desafia a atingir os seus objetivos e a tornarem-se líderes, né, na sua própria comunidade. Isso tanto nas esferas, na esfera econômica, quanto na social, ambiental ou cívica. E quem vai falar sobre isso para a gente é a Elina Echart, que é especialista em relações públicas e é diretora executiva da Fundación Junior Achievement Corp. Em sua função, ela é responsável por acrescentar todos os anos novas empresas empenhadas na educação empreendedora. Em 2022, né, conseguiram atingir 13 mil jovens em toda a província e em 23 eles pretendem aumentar este número para 15 mil. Então, desde já eu agradeço, Elina, e passo a palavra a você para compartilhar conosco essa experiência. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como me Olá, presentaron. muito bom dia a todos. Como me apresentaram, sou Elina. Atualmente estou cumprindo o papel de diretora executiva na Fundação Junior Achievement. Gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer e felicitar a todos por fazer parte do processo que nos levou até esse momento de estar nessa apresentação, de fazer essa análise aqui, juntamente com o governo de São Paulo e o governo de Córdoba, para termos uma informação muito mais acertada de qual é a situação dos jovens, sobretudo da província. Assim que agradeço a toda a coordenação e a todos os atores envolvidos em todas essas instâncias, porque é muito bom poder manter a nossa formação e conseguir estar sempre absorvendo mais informação para estarmos cada vez mais próximos uns dos outros. Bom, vou apresentar a vocês, e assim já conto um pouco os detalhes do que fazemos com o Junior Achievement, como estamos trabalhando. Seguramente varios han escuchado hablar también de la fundación allí. Bueno, les voy a ir pasando la diapositiva. Bueno, como les comenté, Vou ir passando aqui as apresentações. Como comentei, o Junior Achievement tem um eixo muito claro de trabalhar com jovens, sobretudo de nível secundário. Nós temos sede em diferentes partes do mundo, mais de 120 países que trabalham com a fundação. E justamente os jovens desses lugares podem ter acesso a esse tipo de educação, que tem, sobretudo, foco na educação financeira. Bom, nós, obviamente, queremos inculcar os jovens com valores que têm a ver com empreendedorismo, com educação econômica. E nós temos estamos presentes em mais de 100 países, como comentei. Nossos focos são o empreendedorismo, a formação para o trabalho, a educação financeira e as habilidades tecnológicas. Nós acreditamos que o bem-estar é algo criado, então nossos valores, e nós estamos trabalhando que é importante trabalhar com todos os jovens para transformar nossa realidade e seu futuro. E, bom, compartilhamos a paixão dos jovens pela excelência, pelo talento, pela criatividade, pela honestidade e integridade. Esses são os nossos valores base como organização. O Junior Achievement Córdoba, especificamente, que é a sede a qual represento, foi criado em 1994. Tivemos vários alcances ao longo desses anos.
por 2 vezes fomos nomeados ao Plano Mundial da Paz, o que para nós significa muito, e porque senão, para estar dentro do terceiro setor e ter uma nominação desse tipo é um luxo incrível. Então, nos dá a ideia de que vamos pelo caminho correto, e temos mais de 500 escolas em nível anual que impactamos até 50.000 estudantes beneficiados, temos mais de 5.000 voluntários e criamos mais de 100 alianças por ano. Todos esses atores que vou contar a continuação estão trabalhando dentro desses. Conseguimos digitalizar, a pandemia ajudou no processo de digitalização de todos os processos. A los jóvenes donde a lo mejor venirse a la capital siempre se les es más dificultoso. A importância da digitalização é poder aumentar o alcance e fazer com que nós possamos alcançar públicos rurais. Isso permitiu que nós alcançássemos o nosso alcance geográfico, junto ao tempo, fazendo alianças com empresas, com o Estado, com associações privadas, para ser o possível, para alcançar nossos objetivos. E incorporamos também ferramentas digitais para formar os jovens, principalmente no último ano. Como trabalhamos, nós criamos programas educativos dentro de colégios do nível secundário, tanto no nível estatal quanto privado, que são distintos, e é possível graças a aliados das escolas e a voluntários. Esto es muy interesante porque además de tener programas abiertos donde se inscribe cualquier joven que los jóvenes juntos con sus docentes pueden estar recibiendo programas de Junior Achievement. Entonces se genera una formación hacia el docente y una formación hacia los jóvenes. Y este vínculo, el poder tener como en el día a día qué viven los docentes en las aulas y como ellos, adaptándolo a su currícula que ya tienen de manera tradicional dentro de sus aulas, nosotros podemos agregarle un plus a la educación que los jóvenes ya reciben, justamente con tener aliados a los docentes de todos los niveles. Bueno, ¿cómo pueden sumarse todos los que crean que pueden aportar a Junior Achievement en diferentes partes del mundo, no solo en Argentina? Nosotros hacemos eventos todo el tiempo que tienen que ver con recaudación, que tienen que ver con agradecer de alguna manera a todos los actores involucrados con Junior. Pueden participar en los programas educativos. Veo que hay seguramente muchos formadores y docentes escuchando esta charla, así que los invito a que nos contacten y sean el intermediario para los jóvenes que ustedes tengan a cargo para justamente llevarles estos programas educativos. Pueden ser voluntarios. Tenemos muchos voluntarios profesionales, ese número que comentaba anteriormente de voluntarios, en su mayoría son profesionales que tienen algo para aportarle a los jóvenes, ¿sí? Alguna experiencia, alguna manera motivarlos a que se sigan formando y que adquieran estas habilidades que se necesitan para el mundo laboral de hoy. Bueno, nosotros lo que hacemos justamente, si alguien se quiere sumar a nuestros programas educativos, es ver las oportunidades que tenemos. Tenemos un área de desarrollo institucional que está todo el tiempo justamente ampliando estas alianzas para que las empresas y diferentes organizaciones aporten de alguna manera, y bueno, estamos todo el tiempo brindando. Oferecer esse aporte de alguma maneira, e estamos todo o tempo brindando essa oportunidade aos alunos e aos docentes que queiram se juntar, que recebam nosso programa, e nós nos contatamos para que recebam essas formações. Os programas que temos são vários, sempre respeitando os efeitos que comentei anteriormente, que são o empreendedorismo, a preparação para o trabalho. Depois temos o que são as ferramentas digitais e educação financeira, e os programas que temos, os dois que temos, por exemplo, habilidades 4.0, para jovens menores de 15 anos, que começam a receber ferramentas de programação, primeiro contato com essa demanda muito comum de empresas. Depois temos economia pessoal, um pouco mais elaborado de finanças pessoais, depois ferramentas digitais para os jovens poderem ir marcando seu tempo
e se aprofundando nessas temáticas com acompanhamento docente. E queremos despertar a inovação nos jovens e, bom, que façam propostas para resolver certas problemáticas que se observam a nível social. A Latin Code Week também permite que os jovens tenham a sua primeira aplicação para resolver problemas. Então, o contato com a programação também é um pouco mais elevado. Temos socioeconomia. Sócios é um programa onde os jovens finalmente se juntam com o sócio profissional e já pensando na carreira que querem estudar. Então, assim, já temos um trabalho de desenvolvimento de processos laborais, preparamos seu LinkedIn, seu currículo e ajudamos a encontrar seu primeiro trabalho ou começar sua carreira na faculdade, na universidade. Eles finalizam esse programa com seu próprio sócio profissional, com uma experiência de um dia indo até as empresas onde esses profissionais trabalham para fazer um acompanhamento do dia a dia do trabalho dessas empresas. O programa Ícone, os jovens criam uma companhia onde vendem ações, onde criam seus próprios serviços para uma rede de capitalização e finalmente liquidam a empresa e entendem o que significa, dentro dessa aula, ter uma empresa real. Estamos junto com... É um programa que dura 8 meses, é um programa mais longo que temos, mas que difunde empreendedorismo e os jovens aprendem muitas ferramentas. O Puedo Programar também é para vias digitais, é um pouco mais complexo porque é federal e planifica seu futuro, que é igual aos sócios, que é acompanhar os jovens nessa busca de autodescoberta para entender e os acompanhamos nesse processo e utilizamos diferentes ferramentas, sobretudo em soft skills, que vamos falar um pouco mais adiante disso, mas quais são os focos que esses são os programas que têm o potencial de educação que os jovens já recebem dentro da instituição. Bom, fazemos diferentes estudos, a parte desse trabalho. Temos diferentes atores e de outras instituições locais que nos ajudam justamente para amplificar e melhorar essas estatísticas, que aqui em Argentina temos um percentual alto de o desemprego afeta cerca de 25% da população pobre, 86% dos jovens afirma dificuldade para conseguir emprego e sabem como está difícil a situação do país. Então, terem um acompanhamento na hora de buscar o seu primeiro emprego, de desenvolver sua carreira profissional, é uma bandeira que temos que cuidar, porque há outras dificuldades. Solo si quizás pudiera hablar un poco más despacio, porque el traductor sí, pero sí consigue. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Perdón, gracias. Bueno, y otra de las cosas que observamos es que la mayoría de los jóvenes... A maioria dos jovens continua escolhendo carreiras tradicionais e muitas vezes as demandas das organizações do setor privado continua sendo cada vez mais por novas carreiras. Além disso, a educação financeira é outra questão que nos preocupa. 4 de cada 10 jovens acima de 5 anos ignoram conceitos econômicos básicos, como inflação, o que significam juros, o que significa poupança, enquanto que tem habilidades digitais, um estudo de onde aprendemos diferentes estatísticas que têm a ver com o emprego, a empregabilidade, e 84% dos empregadores
de TI e tecnologia informam que tem dificuldade para encontrar trabalhadores com habilidades que eles precisam. Então, no ano passado, na Câmara da Argentina de Software, que existem 10.000 a 15.000 postos de trabalho sem cobertura dentro de suas empresas. Então, queremos poder seguir estimulando jovens a buscar outras carreiras e que também tenham em conta quais são as demandas das empresas também. Habilidades socioemocionais. Outro ponto que parece importante resgatar, estava lendo um informe que também surgiu dos encontros prévios a esse encontro, e estivemos observando agora mesmo que tem muitos jovens onde lhes falta trabalhar o que são as habilidades socioemocionais. Coisas como a ética, o trabalho de equipe, a responsabilidade, a comunicação, a resolução de problemas, o pensamento crítico, seguido com o conhecimento técnico e conhecimento básico. Então, como vocês vão ver, essas são as porcentagens, de acordo com o estudo que se fez sobre isso, o que buscam as empresas na hora de escolher um colaborador. Então, as habilidades soft skills para preparar os jovens para que tenham preparo nos aspectos motivacionais, que entendam a responsabilidade e o compromisso que significa trabalhar em uma organização, seja no âmbito privado ou no público. Essas são coisas diferentes que temos observando e me pareceu importante resgatar isso. Bom, bastante breve a apresentação. Entendo que depois podem surgir dúvidas. Então, caso tenham dúvidas e o que precisem, eu fico à disposição. Muito obrigado. Como eu disse, obrigado pela apresentação, também muito interessante. Eu encorajo aí que as pessoas também continuem fazendo perguntas no chat, direto, para a gente poder ter o maior número de questões atendidas, e depois a gente abre para o debate. Bom, passando agora a nossa terceira expositora, a gente também vai ter uma exposição como o encontro. O encontro tem como temática a educação cívica. A gente vai saber um pouco mais sobre essa iniciativa da Juventus México e o que tem sido feito lá pela localidade, por essa organização, em termos de difusão do ODS. Então, falando um pouco sobre a organização, a iniciativa é implementada pela Iniciativa Cidadana para a Promoção da Cultura del Diálogo, e pelo governo da Cidade do México através da Coordenação Geral de Assessoria e Assuntos Internacionais, com apoio financeiro da União Europeia por um período de implementação de 4 anos, entre os anos de 2020 e 2024. O projeto contribui para a promoção e aumento da inclusão social e laboral dos jovens, através de estratégias de reforço institucional, formação, participação e articulação do governo, da Cidade do México, das organizações da sociedade civil e do setor privado. E quem vai compartilhar com a gente sobre essas iniciativas que estão sendo feitas é a Aziadet Adami, que é bacharel em Relações Internacionais e mestre em Desenho, Gestão, Implementação e Avaliação de Projetos pela Universidade Politécnica de Furtwängler. Atualmente, ela está finalizando uma segunda graduação em Psicologia pela Universidade Nacional Autônoma de México. É coordenadora acadêmica do programa Primeiros Socorros Psicológicos para Migrantes, Refugiados e Deslocados, que é coordenado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e mais de 20 outras organizações internacionais. Ela é responsável também pelo diálogo e ligação laboral do projeto Juventus México, que promove a inclusão sociolaboral dos jovens. Tem 17 anos de experiência na implementação de projetos de cooperação internacional, principalmente em questões como a migração e saúde mental, participação dos cidadãos, democracia e responsabilidade e integração sociolaboral.
Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade, Azalea, e, enfim, boa apresentação. Sí, sí, tengo presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Muito obrigado pelo convite. Voy a compartir la pantalla. Vou compartilhar a tela. Bueno, pues como mencionaban en la presentación, Bom, como mencionei na apresentação, eu sou integrante da Iniciativa Cidadã para a Promoção da Cultura e do Diálogo, e junto com a Coordenação Geral de Assuntos Internacionais do Governo da Cidade do México, somos instituições sócias implementadoras do projeto Juventus MX. O projeto Juventus MX contribui com a inclusão sociolaboral sem discriminação de jovens através do fortalecimento institucional, capacitação, participação e articulação entre organizações da sociedade civil, setor privado e organismos internacionais e governo local. E um dos nossos lemas é sem deixar ninguém para trás. Por que isso? Porque se formalmente o projeto está direcionado a jovens de 15 a 19 anos apenas da Cidade do México, e essas situações de desigualdades existem em diferentes populações, então podemos chegar a uma juventude de 60 anos, ou se chega alguém que não é da Cidade do México, ou que seja de outros países, é possível participar também. Claro que todos são bem-vindos. O projeto prioriza populações com situação de maior vulnerabilidade, principalmente pessoas migrantes e refugiadas e pessoas privadas de liberdade. O projeto tem 3 áreas principais: formação, fortalecimento de capacidades, diálogo e participação de incidências e sensibilização. Principalmente, nós temos que desenvolver um modelo de formação e vinculação orientado à inclusão social dos jovens, com um modelo que possa ser replicado e multiplicado para além do final do projeto. Também temos que apoiar propostas de intervenção social desenvolvidas por outras organizações da sociedade civil em favor da juventude. Nesse momento, já apoiamos 3 propostas de outras organizações da sociedade civil e estamos apoiando 2 propostas atualmente e possivelmente faltará uma proposta para apoiar. O que significa isso? Que nós podemos compartilhar com as organizações para que eles também possam atingir mais jovens. Gerar espaço de participação público-privado para fortalecer a coesão social a partir da sua participação e sua incidência. Isso significa que podemos gerar espaços onde as pessoas de diferentes setores possam se sentir à vontade, pessoas jovens e organizações civis, e as pessoas do governo possam se sentir em um espaço de confiança geral, com rotas comuns a favor das juventudes. Também é importante que nós, do projeto, fomentemos a responsabilidade social das empresas para que gerem processos de contratação justos, com enfoque de inclusão e de não discriminação, principalmente para pessoas de maior vulnerabilidade. E sensibilizar diferentes representantes estratégicos, públicos e privados, para a coesão social, inclusão trabalhista e das juventudes, como disse antes, para pessoas em contexto de mobilidade humana e de vulnerabilidade. Então, essas são as nossas áreas representadas. Por um lado, temos uma presença forte na área de formação e desenvolvimento de capacidades. Por outro lado, estamos criando as bases para criar uma agenda de incidências e, finalmente, gerar processos de sensibilização para que, através do reconhecimento das pessoas, possam gerar processos de inclusão sociolaboral de forma mais justa e equilibrada. Temos diferentes formas de fazê-lo.
na área de capacitação e geração de ingressos, e geração de renda. Na parte de empreendedorismo, a primeira coisa que fazemos é gerar processo de capacidade técnica, depois a capacitação larga em empreendimento, com um processo de assessoria contínua, para estar acompanhando o desenvolvimento das pessoas e, finalmente, se gera um processo nessa aliança virtuosa que temos para vincular as diferentes dependências do governo local. Igual, generamos procesos de capacitaciones técnicas. Acá también ponemos el acento en poder fortalecer las habilidades para la vida, las habilidades blandas y las habilidades para la empleabilidad, que desde las empresas nos cuentan que es donde más requieren el fortalecimiento. Mais precisam o fortalecimento das juventudes e para que as juventudes cheguem a um processo laboral de elaboração de currículo, de preparação para entrevistas, muito mais envolvidas. E uma vez que tenhamos essa apresentação, nós mesmos fazemos. Sí, Bruno nos pide que solamente que hable un poco más despacio, se pueda. Claro. Sí, pero tranquilo, gracias. Bueno, y pues en el área de formación Na área de formação e dirigidos diretamente à vinculação dos objetivos de desenvolvimento, principalmente esse projeto está acompanhado com o objetivo do trabalho de desenvolvimento econômico, posteriormente com o objetivo de educação de qualidade e, finalmente, desenvolvimento de alianças para alcançar o objetivo. Como podem ver, nada do que fazemos sozinhos, fazemos tudo em companhia com outras instituições de diferentes setores, mas, indiretamente, abordamos pelos próprios temas que vocês podem ver. Nós trabalhamos com buracos urbanos, com captação de água da chuva, com implementação de sistemas fotovoltaicos, cursos básicos de inglês, atenção a comensais, comida tradicional mexicana. Aqui podem ver a lista de todos os cursos que estamos desenvolvendo e também podem ver que vamos de mãos com outras instituições e que nós priorizamos a formação por competências. Por quê? Porque para uma pessoa que não tem estudo universitário ou para uma pessoa imigrante que não conseguiu estabelecer seus estudos, uma certificação com valor institucional no país que a acolhe é muito valiosa e pode ajudar a seu estabelecimento e o seu sucesso, a melhora dentro da sua saúde, da sua vida. E bom, nós priorizamos as capacitações para a certificação por competências. Nossos cursos todos estão direcionados à integração sociolaboral e a maioria deles está voltado à redução dos impactos ambientais. Também não apenas nos dedicamos à população migrante e à população privada de liberdade, mas também geramos outras convocatórias dirigidas a pessoas de identidade indígena, a pessoas de população LGBT e de outros grupos prioritários de acordo. Na Cidade do México, quais são as 333 colônias com maior índice de marginalidade? E dentro dessas, priorizamos nossos esforços. Se chega um jovem de 40 a 60 anos e quer participar de alguns projetos, tanto de inclusão laboral quanto de capacitação técnica, também serão bem-vindos. E participam comumente pessoas do Estado do México, que aqui está muito próximo da Cidade do México e de outros estados, e também de outros países. Pelo lado das empresas, o ano passado, realizamos 9 espaços de sensibilização, especialmente com foco de contratação de juventude a grupos projetados, para reduzir os processos de desagregação implícita que existe, às vezes não tão pensados,
para que as empresas possam visibilizar e gerar processos de contratação mais justos. E o ano passado, 402 empresas estavam capacitadas e também até o momento teriam oferecido 46 vagas dessas empresas para então hoje em dia esse número deve ser maior. Então geramos 4 espaços de diálogo dentro de diálogo e vinculação. São as juventudes em sua diversidade, 140 atores de diferentes perfis e diferentes setores participaram desse processo. Não queremos fazer diálogos políticos de juventude. Não apenas dando testemunho, também sendo protagonistas de seus próprios processos, para que, uma vez que o projeto termine, eles possam tomar liderança e gerar projetos para poder melhorar a outras juventudes e a outras redes com quem eles se encontrem. E isso nós estamos esperando que o projeto termine, isso já está acontecendo nesse momento. Ao longo desses 4 diálogos, se realizaram múltiplas propostas, geramos múltiplos processos metodológicos e, finalmente, sobraram 3 grandes eixos, que é o que estamos trabalhando esse ano. Empregabilidade nas empresas, economia social e solidária e grupos prioritários, discriminação e empregabilidade. A ideia é conservar os espaços de diálogo e sensibilização em empresas que funcionam pela via da sensibilização. Causamos um aspecto multiplicador dentro das empresas e as empresas chegam mais próximo de nós para oferecer vagas ou perguntar quais são os passos de sensibilização seguintes, ou como podem se incorporar a diálogos políticos. Visibilizamos as juventudes dentro dessas lógicas. Há muitos modelos de jovens e eles têm muita relação com diferentes contextos, histórias de vidas, e isso a gente tem que reconhecer. Estamos, nesse momento, no processo de ação de gerar contas, de avançar com tarefas concretas e em esforços comuns. E ontem compartilhamos publicamente o resultado desses 4 diálogos através dessa agenda. Institucional sólido que permita a las juventudes poder acceder a empleos dignos. Que permita à juventude poder acessar. Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas o comentarios. Obrigado, Macedé, por compartilhar a experiência de vocês também. Bom, acho que agora, Bruno, eu peço que você me ajude também. Eu, como moderador, vou me valer, né, da posição de moderador, aliás, e vou fazer uma pergunta primeiro. Já estava até ansioso para fazer antes. E aí, Bruno, eu acho que as pessoas podem ir levantando a mão. E a gente seleciona de 3 em 3. Até que hora que nós temos, Bruno? Bruno? Acho que ele caiu. Bom. Consegue me ouvir? Tanto a gente está previsto até o meio-dia, mas acho que se precisar passar alguns 15 minutos, acho que tudo bem, né? Sim, a gente começou um pouquinho atrasado, acho que até meio-dia e 15 tá ok. E aí, então, eu vou fazer essa primeira pergunta e já deixo o espaço para vocês participarem também, né? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, as 3 expositoras, acho que exposições muito interessantes, o compartilhamento de experiências que são, né, tem suas particularidades, mas que dialogam muito entre si, né, como seria de se esperar mesmo, né, são países que a gente tem aí desafios muito parecidos, localidades que têm esses desafios muito parecidos, cada um
suas particularidades, né? E aí a minha pergunta, né, eu vou tentar juntar tudo aí nessas diferentes iniciativas que a gente tem. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente observa, né, e que tem a ver com essa educação cívica também, mas não só, é a questão do engajamento mesmo, né, da população, da sociedade civil como um todo, e mesmo da comunicação, né, da Agenda 2030. Né? Então, o que nós temos, né, na Prefeitura de São Paulo agora é um projeto justamente de ter um engajamento maior da Agenda 2030, né? E a gente tem um projeto de elaboração de um plano de comunicação, e aí junto com a sociedade civil, isso coordenado pela Secretaria de Relações Internacionais e pelo governo aberto, principalmente, né? Esse é um dos projetos aí que está com a nossa área lá em Relações Internacionais, mais especificamente com o nosso residente em gestão pública, o Bruno. Mas, passando direto para a pergunta, né? Dentro dessa perspectiva, né, sempre de pensar globalmente, agir localmente, né, ou mesmo dessa questão da teoria da governança global em nível local, né? Então, assim, você tem diferentes arenas, essa agenda vem de cima para baixo, de uma certa maneira, mas a gente não quer que seja assim, né? A gente quer ativar essas redes nos municípios, né? E que não seja uma agenda só de diplomatas, do multilateralismo dos estados mesmo. Então, eu queria saber de vocês, assim, um pouco da experiência que vocês têm, né, e até para que a gente possa usar isso, como que isso se transforma em algo concreto para essas crianças, essas adolescentes, essas pessoas, esses públicos diferentes, quando vocês têm essas ações tanto de educação para um consumo consciente, ou de empreendedorismo, né, ou de uma consciência sociolaboral mesmo, e tendo em vista que muitas vezes a gente está falando, né, como a Ciadete trouxe, né, de populações vulneráveis, então refugiados, deslocados, e que talvez não se vejam como atores ativos, né, para a implementação disso, com possibilidade de replicar, né, justamente por ter outras prioridades, né? Então, assim, acho que o impacto, às vezes, não fica tão claro, é difícil de medir, mas a gente, né, acredita muito que, principalmente para as crianças e adolescentes, esse poder de difusão é muito grande, né, a partir da realidade local. Então, eu queria que, assim, vocês pudessem compartilhar um pouco da experiência de vocês, se isso fica claro, e qual seria também algo que o poder público, né, poderia aprimorar na sua atuação. Posso começar? Por favor, Denise. Então, tá bom. Eu acho que sempre que a gente chega para falar com estes públicos, no caso, né, comunidades ou alunos e professores, para falar com esses públicos sobre ODS, sobre a Agenda 2030, existe uma barreira inicial, isso é perceptível, porque eles entendem isso como uma agenda global, muito distante da realidade deles, né? Então, há essa percepção difundida pela sociedade como um todo, de que se trata de um compromisso global, estabelecido em um nível muito alto de atores internacionais, que, de fato, está muito distante do dia a dia deles. E a gente tem usado como estratégia, para trabalhar isso com esses públicos, duas grandes estratégias diferentes, né? A primeira, para aquele público que já tem um certo nível de sensibilização e já tem aí uma certa, digamos, preocupação com essa agenda, não com a Agenda 2030 em si, mas com as questões relacionadas à agenda, as questões ambientais, de sustentabilidade, sociais. Então, para este público que já tem, me desculpe o termo, os tradutores vão se virar aí para arrumar um ouvido doce, né? Para esse público, o que a gente costuma ter como ponto de partida é estabelecer essa relação, é mostrar para eles, de uma maneira concreta, que o que eles já têm, já fazem ou já se preocupam está relacionado com a agenda.
É só uma questão de você deixar esse vínculo claro. Então, quando você está reciclando seus resíduos, quando você está priorizando produtores locais, quando você está discutindo questões de gênero, você está trabalhando a Agenda 2030, você está trabalhando os ODS. Então, para essas pessoas que já têm esse ouvido doce, né, já têm a sensibilidade para o tema, é mais um trabalho de mostrar para eles a relação do que eles já trabalham, do que eles já têm, do que eles já se preocupam com a agenda e com os ODS, e mostrar como eles podem potencializar isso, replicando experiências, trazendo outros atores, compartilhando com os pares e com os outros envolvidos, que isso é uma agenda que não é só dele, é uma agenda global. Então, aí o global entra muito mais como um poder de replicação, como um potencial de multiplicação, do que como uma agenda que vem de cima e é imposta. Então, para este público, é assim que você vence. A gente tem tentado, é óbvio, né, tentado vencer esta barreira. É sempre um exercício diário de tentativa. No caso de públicos com menor grau de sensibilização, ou de pessoas que ainda não despertaram para essa questão, ou que estão ali tendo seu primeiro contato com esse tema, é importante que a gente comece trazendo a agenda propositiva, uma agenda positiva, no sentido de mostrar como essa agenda global, esses compromissos internacionais podem trazer, aderir e colaborar com esses compromissos internacionais pode trazer consequências positivas. Então, a ideia para este público que ainda não tem o ouvido doce, que ainda não está preocupado com essas questões, que está tendo ali o seu primeiro contato com questões de cunho social, de sustentabilidade, a gente busca demonstrar que existe esse compromisso internacional e que colaborar com esse compromisso internacional pode trazer impactos positivos para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, vou dar um exemplo claro. Colaborar com a redução do desperdício de alimentos que está previsto nos indicadores ODS 12 impacta diretamente a sua vida. Você passa a consumir melhor os alimentos, a ter uma alimentação mais equilibrada, a gastar menos com alimentos. Então, você começa a traduzir, entre aspas, esses indicadores na vida cotidiana do indivíduo para mostrar para ele que aquilo pode ter impactos positivos. E isso tem um efeito engajador. É óbvio que isso é o ponto de partida, né, que vai levar as pessoas, entre aspas, de fora da bolha, para começar a se preocupar com isso, mas é o gancho, justamente a agenda positiva, o benefício que aquilo pode trazer, que funciona como um gancho para trazer as pessoas para se sensibilizar com isso, tá? Então, são estratégias diferentes, mas que têm essa função de vencer um pouco essa barreira desse entendimento predominante ainda na sociedade de que se trata de uma agenda muito distante da realidade dos indivíduos, tá? Acho que era isso que eu tinha contribuído. Obrigado. Elina, a Ciadet. Bueno, voy a ser un poco breve porque creo que Vou vamos ser breve, porque já vamos bastante adiantados o que fazemos, como temos trabalhado e qual é o norte que todos manejamos. Parece algo importante de destacar, pelo menos no governo provincial, como estamos trabalhando, e nós, não sei se vê em todos os lados, mas eu sempre digo que me parece muito bom, se combina muito o trabalho em conjunto com o setor público e o privado, e o terceiro setor. Temos muitas alianças, muitas coisas trabalhando juntas, e caminhamos com os objetivos de ambas as partes, principalmente a relação entre as empresas e os objetivos ODS, e as empresas nos procuram muito para saber como que é o trabalho com empreendedorismo, com jovens. É muito importante criar convênios, e nós temos que pensar todos juntos, trabalhando em comunidade, porque há muitas forças e muitas organizações e instituições que, na verdade, que podem estar isolados, mas que, na verdade, trabalham no mesmo campo. Então, esse é o meu primeiro ponto, que me parece importantíssimo. Unir forças e trabalhar em conjunto. Há um lugar que se chama Banco de Alimentos, aqui em Córdoba. Nós também trabalhamos para ver qual é a situação de necessidades básicas, como a alimentação dos jovens. Não podemos falar de alimentação sem coisas que não estão cobertas.
Então, estamos em vinculação constante com universidades de ciências econômicas, Faculdade de Ciências Econômicas de Córdoba, trabalho em conjunto. Nós dois temos essa problemática da educação financeira em um monte de níveis. Então, para analisar qual foi o nosso trabalho, como estão os jovens nesse sentido, isso é central e nós dedicamos muito do nosso tempo, e ter abertura de governos locais para escutar o que nós vemos também é muito importante. Outro problema que nós notamos e que dedicamos força para tentar solucionar, nós continuamos vendo muitos colégios que não têm acesso à internet. Isso deixa os colégios muito isolados de muitas informações que hoje são digitais. Se vê muitos colégios nos pedem papel, e nós tentamos trazer a questão de que o trabalho do futuro é online. Então, tratar essa questão de nivelar para cima e trabalhar em conjunto para que todos esses jovens tenham uma melhor conectividade no objetivo de se formar com todas as dificuldades que muitas vezes nós temos. Mas se eu tenho que falar como algo do futuro e dizer como uma recomendação e para onde nós estamos apontando, diria que essas instâncias, né, a questão de criar muitas alianças, de que estarmos buscando os mesmos objetivos e um trabalho colaborativo, mancomunado, que pode levar a coisas muito positivas. E já estaremos entrando em contato com as organizadoras para ver quais outras oportunidades podem surgir. Muito obrigado. Una disculpa, se me cortó un momento el internet. ¿Me podrías repetir la pregunta? Bien. Ya les pregunté sobre sus experiencias respecto a la percepción de cómo se puede hacer más efectivo que el público se vea como un activo, no solo como un agente del cambio, ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenibles. Porque a veces se parece muy... Porque às vezes se parece muito distante. Então, eu gostaria de saber, baseado nas suas experiências, o que é possível perceber e quais são suas percepções sobre isso. Pues de inicio quisiera contarles que nada de lo que nosotras hacemos. A princípio, queria contar que nada do que nós fazemos como projeto, nós fazemos sozinhas, desde a implementação de projeto. E a outra coisa é que nós geramos esses projetos de vinculação intersetorial, trabalhando com o governo local. Então, trabalhamos com organismos internacionais, com empresas locais, e temos uma força presencial das juventudes em cada um desses processos. E a ideia é que, para poder chegar longe, temos que ir acompanhados. Então, o processo em si mesmo gera processo de multiplicação, porque muitos dos processos passam por um acompanhamento nosso, mas tem outros processos que já geram vinculações diretas. É a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer é que nós temos um conceito que se chama Juventudes Transformadoras, que significa que nós não apenas geramos processos de capacitação ou de certificação de competências para que as pessoas possam entrar no emprego justo. Também o que queremos é que as juventudes possam ser multiplicadoras de seus próprios processos e possam gerar processos de transformação em suas famílias, em suas sociedades, em suas cidades comunitárias. Então, isso em si mesmo já gera uma transcendência do projeto, porque eles o fazem de forma cotidiana, promovendo esses conceitos eles mesmos
eles já se apresentam como juventudes transformadoras e muitos dos processos de capacitação, alguns deles nos pedem ajuda, em outros nos convidam a participar. Então, é um processo que vai sendo construído por si mesmo e, finalmente, como vocês podem se lembrar na apresentação, para nós priorizar certas capacitações técnicas, por um lado, fortalecemos o acesso ao emprego digno, com a certificação de competências, mas também, por exemplo, na captação de água da chuva, o acesso à água limpa, ou nas hortas urbanas, como podemos trabalhar com questões de clima. Então, estamos tentando, na medida do possível, em cada uma das capacitações que impartimos, queremos gerar não apenas a capacitação técnica e só, mas o de transcender a outros temas e outros processos que se geram de vinculação comunitária entre as juventudes diretamente com dependências do governo. Por isso, estava compartilhando com vocês que diretamente são 3 objetivos que atacamos diretamente, mas indiretamente são quase todos. Bom, agora a gente passa para as perguntas do público diretamente, né, para as nossas expositoras. Bruno, se você puder me dar um auxílio, eu acho que pelo tempo, e pelo que o Bruno havia me dito, nós teremos tempo para 3 perguntas. Claro, Antônio, consegue me ouvir? Sim, sim. Perfeito. Muito obrigado, eu estava com um problema no áudio. Então, vamos selecionar aqui 3 perguntas e podemos ir até 12h15. Nós começamos um pouquinho mais tarde do que o planejado, então vamos estender um pouquinho mais, se estiver tudo bem para todos. A primeira pergunta que a gente seleciona é da Melissa Goronde, então vou ler ela em português e espanhol. Uma pergunta para Elina: como consideras que o trabalho de Junio impacta em el desarrollo sostenible de la província? Então, a Elina está perguntando como a Melissa está perguntando como a Elina considera que o trabalho da Junior Achievement impacta no desenvolvimento sustentável da província. Bien. Bueno, nosotros tocamos Bom, varios. nós tocamos vários pontos do que significa desenvolvimento sustentável, principalmente na parte de educação, oferecer educação de qualidade para os jovens argentinos, informação e formação. Lo que está buscando el empresariado acerca de los O que está jóvenes. buscando o empresariado? Y otro del tema es justamente la empleabilidad, que es otro de los temas importantes, ¿no? Outro tema é empregabilidade e o outro é o desenvolvimento sustentável. E nós temos muito contato com o que são empresas e nós damos muita importância, é muito importante escutar a eles também na parte privada, para entender que vão precisar no futuro, jovens formados, quais vão ser necessários para suas empresas, para a sua organização. Então, o mais forte é a parte de educação e a parte de empregabilidade, que conjugamos e podem sair jovens muito mais preparados para os desafios do futuro. E temos muito enfoque nesses 2 vetores. Gracias, espero haber respondido la pregunta o si tienen alguna duda. Trato de ser breve, entiendo que estamos medio pasados de tiempo. Não sei se temos outra pergunta, porque passamos um pouco do tempo, mas espero ter respondido. Muito obrigado, Elina. Nós faremos mais uma pergunta. Vamos tentar aqui unir 2 perguntas que foram relacionadas para a Denise. As 2 perguntas estão muito mais ligadas à questão de parceria. Então, a Ana Paula pergunta se o Instituto Acato já tentou alguma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a Tereza faz uma pergunta um pouco próxima, se existe a possibilidade de articulação com a Secretaria de Assistência Social de São Paulo, a SMADES, para a formação de educadores sociais. Então, vamos tentar ampliar um pouco e entender como essas parcerias com essas instituições governamentais, Denise. Obrigada, Bruno. Eu tomei a liberdade de responder algumas delas no chat, que eu acho que facilita aí para ficar os contatos, claro,
mas eu explico para todos agora. O Acatu é uma ONG, né, aqui em São Paulo, uma organização não governamental. Então, para desenvolver essas atividades, a gente faz um processo de captação, né? Então, a gente tem financiamentos para essas atividades, então a gente capta para executar junto a empresas. Então, o Acatu tem aí uma rede de empresas da iniciativa privada que apoiam suas atividades, e também com parcerias com o poder público. Então, a gente tem, e aí o poder público em diferentes vertentes, a gente trabalha tanto via leis de incentivo, que é uma captação indireta com a iniciativa privada, mas com a intermediação do poder público, como também com o apoio de emendas parlamentares. Então, a Acatu também trabalha com o apoio do legislativo para desenvolver esse tipo de projeto. Então, é o caso do projeto que eu apresentei da Secretaria do Verde. A gente tem diferentes formas de financiamento dessas iniciativas, e são aí parte do trabalho do Acatu também é buscar esse financiamento e essa articulação. No caso do processo com o legislativo, ainda demonstra uma maior inter-relação, um maior trabalho colaborativo, né? Porque a gente coloca o poder público não só como parceiro de execução, como também como parceiro aí de financiamento desses projetos. Então, e no caso das leis de incentivo, coloca a iniciativa privada e o poder público também nesse polo. Então, ele é um trabalho que não existe sem essa inter-relação entre todas essas esferas da sociedade, né? A sociedade civil, o Acatu, o poder público e a iniciativa privada, trabalhando aí de uma maneira bastante concreta para a execução desse tipo de projeto. Respondendo diretamente para todos sobre as perguntas específicas, a gente tem, sim, interesse em trabalhar não só no nível municipal, também em nível estadual. A gente já trabalha com algumas outras secretarias estaduais, já teve algumas experiências com a Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, mas estamos em negociação para um projeto mais amplo e de maior alcance com a Secretaria Estadual. Então, como eu mencionei na resposta, a ajuda é sempre bem-vinda. Se tiver um caminho mais fácil para a gente conseguir emplacar essa parceria, por favor, a gente conta com o apoio de todos. E, claro, a gente pode discutir para trabalhar, o Educatu especificamente trabalha com comunidade escolar, com educação formal, mas o Acatu tem diversas experiências que usam alguns conteúdos e algumas metodologias de educação, do Educatu em si, mas que trabalham com outros públicos, tanto com educadores de ambiente não de educação formal, que trabalham aí em contraturno, em CCAs, em outros fóruns de educação, como também com lideranças comunitárias. Então, o Acatu tem esse trabalho bastante que vai além da escola e do ambiente de educação formal. Eu mostrei para vocês algumas experiências de educação formal, mas o Acatu em si desenvolve diferentes alternativas. A gente acredita também, por mais que eu tenha trazido experiências e a gente acredita que a educação de crianças e jovens é estratégica no processo da transição para uma sociedade mais sustentável, a gente tem que trabalhar em diferentes frentes, né? Acho que a ideia de não deixar ninguém para trás vale para todos os polos, tanto para para ter processos que sejam de fato inclusivos, como a agenda não funciona se todo mundo não participar. Então, a gente tem aí frentes diferentes de trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Não temos mais perguntas no chat. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, temos mais alguns minutinhos. Alguém gostaria de levantar a mão para abrir o microfone e fazer uma pergunta específica? Caso não tenhamos mais perguntas, gostaria só de esclarecer uma pergunta da Gabriela Cecília. Iremos fazer uma consulta às palestrantes para a obtenção do material para envio. Se elas estiverem de acordo, faremos a disponibilização. Estamos gravando o evento e pretendemos também disponibilizá-lo. E gostaríamos de solicitar que todos aqueles que puderem liguem suas câmeras para a gente fazer o último registro do nosso encontro. Bruno, só antes, enquanto o pessoal vai ligando aí a câmera, né? Queria agradecer novamente, né? Só fazer esse fechamento mesmo. Agradecer principalmente a Denise,
a Elina e a Zé. Acho que foi uma troca de experiências muito interessante, muito valorosa, e eu acho Ser que a Elina e a Denise y a Zina. El encuentro en sí es una manera de difusión. a gente ativar essas redes, e aí falando do ponto de vista das relações internacionais, né, da nossa secretaria, ativar essas redes multilaterais entre os municípios, que é tão importante, né, já que a gente está falando de uma agenda que é global, mas que localmente, né? Essa troca de experiências acho que é muito rica e que possibilita aí um pouco, né, na linha do que as expositoras falaram, né? Fazer essa ativação mesmo até de contribuição, né? De se colocar à disposição de quem sabe, a atuação conjunta, né? Eu agradeço mais uma vez, então, em nome da Secretaria de Relações Internacionais. Obrigado, Bruno, pelo convite para essa mediação. Espero que tenha sido bom o evento para todos, muito proveitoso, e desejo um bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Também agradeço aqui em nome da Coordenadoria de Governo Aberto, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, por se disponibilizar a mediar. Agradeço a Denise, a Elina, a Berete, pela exposição. Se todos puderem ligar as câmeras, agradecemos. Para